pessoal, então dando sequência, agora nós vamos falar de dentes anteriores, tá? Então tudo que vocês precisam observar agora é que as formas anatômicas, obviamente que de dentes anteriores, eles têm particularidades. Formas de rosto, né, da face, faces mais ovoides, mais arredondadas, faces quadradas. Tudo isso a gente sabe que o dente ele vai ter formas compatíveis com a forma da face da pessoa. Também sabemos que cada etnia tem a sua forma de face e que também vai ter formas diferentes no rosto, tá? Nos dentes anteriores. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma anatomia básica desse caso clínico específico. Então, claro que, obviamente, que vocês vão buscar mais informações, vão buscar mais conhecimento para dentes anteriores. Dentes anteriores, obviamente, que é o que aparece. Então, a gente sabe que todos os pacientes, quando você pode fazer o molar mais lindo da sua vida, mas o paciente sempre vai dar valor pro dente anterior, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o básico do básico para poder montar dentes anteriores. Quando vocês, e obviamente que nós vamos fazer baseado nessa paciente. Quando vocês tiverem outros pacientes, é óbvio que vocês vão acabar trabalhando com formato de rosto, tudo isso, e também existe também as proporções áureas. Isso tudo são informações muito importantes para vocês terem a partir de agora. Mas para esse curso, para esse hands-on, eu quero que vocês treinem como colocar cera, onde colocar cera a primeira vez. Então isso tudo é o nosso objetivo para esse curso, tá? Desculpa. Esses dentes anteriores, então, a gente vai começar a observar. Como eu disse, tudo a gente vai fazer em observação. É claro que essa paciente, ela tem algumas particularidades. Por exemplo, você vê um lateral bem acentuado, né? Vamos colocar com ponta de lança, né? A gente também tem alguns defeitinhos no esmalte dela ali, que não é um defeito, é uma característica dos dentes dela, tá? Então, quando a gente for fazer os dentes anteriores, a gente vai observar. Quando eu toquei eu vou mostrar para vocês depois ali na prática. Quando eu toquei com o grafite na superfície do dente dela, a gente vê as linhas que dividem, né, os planos de reflexão de luz e também essas linhas que eu coloquei aqui, que são os sulcos de desenvolvimento, tá? Bem marcados. Tá? Então, quando você vê forma anatômica de um incisivo central, obviamente que você vai notar a face mesial dele, do incisivo central, um pouco mais reta, e a face distal, né, você vê um pouco mais arredondado. Tá? Na borda incisal, a mesial um pouquinho mais alta e um ângulo um pouco mais reto, e a face, o ângulo da distal um pouco mais arredondado, tá? Então, quando você observa o lateral, mesma coisa, quando a gente está observando o lateral. É óbvio que aqui a gente já está vendo o dente na arcada, e esse dente na arcada você já vê ele um pouco girado, obviamente, tá? Então, você já começa a notar um pouco os nuances de um incisivo lateral. Observem bem essa inclinação, então ele não é reto, tá? Ele tem uma curvatura, tá? Uma concavidade na distal. Isso aqui é muito interessante a gente perceber. Canino. O canino também, você vai notar agora, ele girado aqui, você vai notar agora bastante evidente a face mesial do canino, tá? Então, o canino com a face mesial bastante evidente, a gente tem que tomar muito, muito cuidado quando a gente vai fazer restaurações em canino, em classe 3, né, e também quando vai fazer lentes de contato. Essas lentes de contato, ela tem que ter bem escondido o término do preparo, tá? Então, isso tudo a gente está observando. Outras observações importantes de um dente anterior, outra observação importante de dente anterior é esse Vzinho aqui, ó. O Vzinho entre os dois incisivos centrais. A gente sempre brinca que é um V, Vzinho, V e um Vzão, tá? Então, essa anatomia entre os incisivos, incisivo central e lateral e canino, isso é muito importante para dar naturalidade na arcada dentária completa do paciente, tá?
Gravem bem essas imagens aqui, vocês vão voltar quantas vezes vocês quiserem, tá? Então olha aqui, ó, incisivo central, bem retilíneo, tá? Essa linha que divide os planos de reflexão de luz. Vocês notam aqui então que a gente na face distal, eu vejo o plano de divisão de planos, a linha de divisão de planos, aqui é bem arredondada, acompanhando o arredondado da face distal. Então aqui eu tenho a vestibular e ali eu tenho a distal. Tá vendo que ela é bem arredondada, ela não é reta aqui, tá? Então isso é muito importante vocês notarem, observarem isso nos dentes vizinhos ali, que estão ali na boca, e conseguir reproduzir. Agora, se você tiver que fazer tudo, saibam que as distais são bem arredondadas, tá? Então vocês notem aqui que eu estou fazendo uma marcação para poder gravar bem que essas linhas, elas não são retilíneas, ela tem curvaturas, tá? Olha lá, aqui é a mesma coisa, ó, fazendo as linhas dos sulcos de desenvolvimento. Isso tudo para gravar, para ter uma imagem que quando vocês estiverem trabalhando, é isso que vocês têm que reproduzir. Tem muito mais características um incisivo central? Tem muito mais características, mas como eu quero que vocês aqui saibam trabalhar com a cera e consigam fazer detalhes anatômicos que são compatíveis com dentes naturais e que isso vai trazer naturalidade no trabalho de vocês, isso que se vocês fizerem isso que eu estou mostrando aqui, tenho certeza absoluta que já vai mudar muito o trabalho de vocês, a naturalidade que vocês vão fazer. Olha o incisivo lateral, olha que legal. Ele tem toda essa curvatura na distal dele, é muito diferente da mesial. Então isso é muito importante a hora que vocês vão reproduzir isso na boca, tá? E olha o canino, olha só, isso é muito importante, esses detalhes do Vzinho, do V e do Vzão, tá? Isso é muito importante, quando vocês vão dar naturalidade em dentes anteriores, isso daqui é bem reproduzido e pode começar a notar nos trabalhos de colegas do Instagram, que isso daqui, os técnicos, eles são, assim, craques nesse detalhe. E se vocês não fizerem bem feito isso, com certeza vai parecer um dente muito artificial. Olha lá, olha o canino, olha que legal o canino, a mesma coisa, tá? O canino tem aquela linha, né, que divide os planos de reflexão de luz, de aqui a mesial e aqui a distal, olha só como é que mostra, e olha como é que é bem inclinado, bem curvado, isso é muito importante. Faces palatinas, isso tudo dentes anteriores, superiores por enquanto. Faces palatinas, a gente tem que seguir uma anatomia, é muito importante a anatomia de face palatina, porque é aqui onde estão os guias, tá? Guia de canino e guia anterior. Então aqui é onde a gente vai trabalhar, copiando, fazendo uma cópia dos dentes que a gente tem em boca. Se eu não tenho a cópia dos dentes, se eu não tenho dentes ali na boca para poder me ajudar nessa anatomia, então eu vou sempre buscar essas cristas marginais bem pronunciadas, para quê? Para dar reforço no dente anterior. Então eu tenho o reforço de esmalte nas cristas marginais. Se eu não vou fazer, obviamente que eu vou reconstruir meu dente, eu preciso dessas cristas marginais para poder servir de guias. Tá ok? Tá certo? Olha lá, mesma coisa, vendo o canino aqui, ó. O canino tá aqui. Então isso aqui é muito importante, esse reforço nas cristas marginais, porque são dentes que vão suportar movimentos de desoclusão, movimentos de guia, ok? Olha lá, só uma vista aqui para poder ajudar na visualização do que nós vamos fazer, tá? E os dentes inferiores, que aí não tem tanto segredo. Dentes inferiores é um pouco mais simples, até porque a gente tem na boca. E quando a gente vai fazer, qual é o nosso objetivo quando a gente vai fazer dentes anteriores? É devolver os guias. Então ele tem que tocar, a altura já está determinada, que é dos dentes superiores, e depois as larguras e os comprimentos, então a gente tem que estar bem ciente de que eles são mais simples, porém importantes, tá? E eu vou mostrar na prática ali agora, para vocês tudo que nós precisamos fazer, que precisamos saber e reconstruir nos dentes anteriores e inferiores e superiores, ok? Certinho? Então vamos lá, pessoal, vamos lá para a prática.
agora a gente vai reconstruir os dentes anteriores, superiores e anteriores e inferiores de uma só vez numa só aula, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, vamos praticar agora os dentes anteriores. Esses dentes anteriores são os temidos dentes anteriores, né? Então, qual é o objetivo desse curso? O objetivo do curso é que vocês pratiquem, entendam trabalhar com essa cera, entendam montar um caso clínico, montar os dentes, como eu fiz com os dentes posteriores, né? Olha lá, o que a gente já tem aqui pronto, tá? Então agora a gente vai reconstruir os dentes anteriores. Também de forma simples, sem muitas informações, sem muitos detalhes agora, porque agora é o início da vida de vocês de planejadores. A ideia aqui é praticar várias vezes nesse mesmo modelo, até vocês ficarem de forma satisfeitos com a anatomia de vocês, para que depois possa avançar para talvez outros materiais ou outros modelos, para vocês poderem também pegar modelos diferentes de gesso e começar a trabalhar, beleza? Então aqui, como que eu vou fazer? Eu vou começar, por exemplo, com o canino. O canino, na hora que eu olho, a cúspide dele, ele tá bem para vestibular. E também a direção da cúspide é uma direção já também do primeiro premolar que está lá. Então eu venho aqui e vou reconstruindo. A mesma coisa, como o canino ele tem cúspide, então eu venho aqui e acrescento. Eu venho aqui e acrescento cera para poder fazer a cúspide, tá? Então aqui a ideia aqui agora é reconstruir a cúspide do canino. Olha lá, vou diminuir um pouco a temperatura, porque se você esquentar demais é perigoso escorrer a cera, tá? E aí eu venho fazendo a cúspide. Eu vou dar uma reforçada já aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo lá? Já faço um reforcinho aqui embaixo do canino, olha lá. Vou reconstruir a cúspide dele. Mesma coisa, vou até lá em cima. Olha lá. Beleza? Então aqui eu já tenho mais ou menos já a altura do canino, tá? Já vou fazendo a face vestibular. Aqui, face vestibular. Face vestibular do canino. Isso tudo para me ajudar. Aqui, começo a fazer o vestibular. Vocês estão vendo que ainda não estou me preocupando com o incisivo lateral. Estou aqui no canino. Vocês já vão entender por quê. Canino. Só face vestibular. Tá? Olha lá, ó. Face vestibular. Agora, tem um instrumental que vocês podem comprar depois, vocês podem ter, que é um compasso de ponta seca, como esse aqui que vocês estão vendo, ó. Tá? Esse compasso de ponta seca, ele vai ajudar muito na reconstrução de dentes anteriores. Como? Quando eu tenho os dentes aqui do lado, tá? Quando eu tenho esses dentes aqui, eu posso, por exemplo, chegar aqui e pegar a largura desse canino, ó, exatamente a distância mesiodistal dele, ó, eu posso pegar aqui, eu medir, certinho? Dá pra ver lá, eu medindo, ó, tá? Medindo aqui a distância mesiodistal, aí eu venho aqui, ó, e marco aqui para ver se eu tô mais ou menos. Olha o tanto que eu tenho que aumentar lá, ó. Tá vendo? Dá para ver? Ó, tem que aumentar bem, ó. Para poder chegar, beleza? Então venho aqui, mando descer aqui, ó. Para fazer o canino a mesma largura do outro lado,
Tá? Futuramente a gente já está planejando avançar, né, com o enceramento diagnóstico aí sim a gente fazer um planejamento de reabilitação oral, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço e aí a gente vai também trabalhar um pouco com compasso de ponta seca e até com outros instrumentais Mas agora não é o objetivo, agora é vocês aprenderem detalhes anatômicos, acidentes anatômicos, como reconstruir, por onde começar. Aí depois, futuramente, vocês passam para o próximo passo, que é realmente vou fazer os meus planejamentos. Aí para fazer os planejamentos, já muda um pouquinho, já tem alguns outros detalhes que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Então aqui, ó, eu só vou liberar um pouquinho esse espaço aqui, ó, com a sonda, para eu poder usar o compasso de ponta seca no lugar certinho, ó. Olha lá, ó. Beleza. Então aqui eu venho aqui, ó, coloco o compasso de ponta seca, ó, eu já estou praticamente chegando na largura dele. Conseguem ver lá? Tá tranquilo? Olha lá, ó. Ó. Já tá aqui, ó, tocando já na mesial lá. Então isso quer dizer o quê? Cheguei na largura do canino que está do lado de cá. Esse canino que está aqui, eu tenho a largura dele ali, ó. Ó, eu tenho a largura dele aqui e eu venho aqui, coloco ele aqui e já tem a largura dele ali, ó. Tá? Eu vou acrescentar um pouquinho mais aqui, depois eu vejo outros detalhes, mas pelo menos largura eu já consigo ter uma ideia, tá? E outra coisa importante, que é isso aqui, ó. Olha lá, ó, eu passando o grafite, ó, vamos ver se vai marcar um pouquinho nessa cera, não marca muito não. Aqui, ó. Ó, lateral, central, tá? Tá vendo ali? Canino, olha de onde sai o canino sai bem da pontinha do premolar, da borda do premolar. Então a mesma coisa ali, ó. Então eu já posso aqui no canino já sair certinho dali. E já posso também no canino aqui, só para dar um reforço, fazer a face distal dele ali, ó. Distal, só pra gente ter um reforcinho na face distal. E agora a gente já vem reforçando um pouco a mesial dele ali, ó. Esquece lateral por enquanto. Tô só no canino, ó. Sem pressa. Faz o canino, bem feitinho. Olha lá, ó, fazendo as cristas marginais dele ali, ó. Fazendo o canino. Posso colocar aqui agora um pouco de cera, um gotejador um pouco mais espesso, ó. Aí. Fazendo o canino. Agora eu vou fazer a mesial, um pouquinho melhor a mesial aqui. Vou melhorar um pouquinho a mesial. Olha lá. Ó, saindo o canino lá. Ó, então aqui eu vou acrescentar um pouquinho mais na altura dele, só porque eu tô achando que tá pequeno. Então eu venho aqui e coloco um pouquinho mais de cera. Depois é mais fácil tirar. Ah, mas como é que eu sei se a altura tá boa? O que vocês têm na mão aí? Eu também tenho um compasso de ponta seca. Eu posso, por exemplo, ter uma ideia de altura desse canino aqui. Aqui, ó, na margem gengival e na ponta de cúspide, ó. Aí eu venho do lado de cá, já medi lá, venho do lado de cá, margem gengival
Olha quanto que tá faltando lá, ó. Opa. Bati, ó. Ó, margem gengival e ponta de cuspe, tá faltando cera mesmo, tá? Então eu já tive a sensação que estava menor, e aí eu posso usar um compasso de ponta seca só para eu ter segurança mesmo de que a minha sensação não é só uma sensação, ele realmente está menor. Vejam bem, pessoal, não toquei ainda no lateral. Sempre olhando para o outro e fazendo esse do lado de cá. Aí. E dou um pouquinho mais, como eu aumentei em volume e altura, eu dou mais volume de vestibular. E aqui também, pro palatino. Beleza, então eu dei uma forma anatômica no canino. Posso agora verificar se o que eu fiz está dentro do que precisa ser feito. Olha lá, ó, na altura, margem gengival. Opa, aqui. Margem gengival com altura de cuspe. Opa, deixa eu mexer aqui. Margem gengival com altura de cúspide, é isso aqui. Aí eu venho aqui, faço a mesma coisa. Olha lá, margem gengival com altura de cúspide, certinho. Tá? E a largura, eu pego a largura desse aqui. A largura. E venho aqui e vejo se a largura tá compatível. Certinho também. Posso dar uma mexidinha aqui só porque eu coloquei um excessozinho aqui na meia, ó. Pronto. Por que eu comecei pelo canino e não pelo incisivo central? Porque eu já tenho o premolar ali do lado. Então eu já vou usar o premolar como referência, esse pré aqui, ó. Eu uso como referência para esse aqui, tá? E agora para fazer o lateral, mesma coisa, já começo pela vestibular. E começo também, agora eu não tenho cúspide, então eu posso já fazer uma face vestibular aqui, assim, ó, uma muralhazinha. Ó, vou fazer no murinho aqui, ó. Vou acrescentando até chegar na altura dele lá. Não posso sair que nem doidão lá e sair colocando cera de qualquer jeito, para depois só dar trabalho de ficar retirando cera que não coloquei. Então eu venho aqui e faço aos poucos, um por um, porque daí fica mais fácil para eu chegar à minha conclusão, aonde eu quero chegar. Aí, vamos lá. Vamos fazer o lateral. E aqui também eu já posso ir reconstruindo também a face palatina, tá? O lateralzinho. Agora, quando a gente quer ganhar tempo, a gente começa a soprar, ó, para esfriar mais rápido a cera, tá? Isso todo técnico, todo bom técnico faz isso. Olha lá, dou uma sopradinha aí para agilizar, para a gente ganhar tempo. A gente começa a acrescentar cera no lateral.
Olha lá, o lateralzinho, ó, dá pra ver, lembram do que eu mostrei na aula do Vzão, né? Olha o Vzão que faz aqui, ó. Esse Vzão aqui, ó. Deixa eu pegar um outro instrumental aqui pra mostrar. Ó o Vzão aqui, ó. Tá? Isso que a gente precisa fazer agora. A gente já começa a buscar isso até na própria cera. Ui, pingou. A cera tá quente. Instrumental. Aí. Vamos colocar a cera aqui. E aqui a gente vai já começar a dar volume. Altura. E já vamos medir lá o outro lá. Então aqui, ó, enquanto isso vai esfriando a cera lá, ó. Aqui, ó, eu já faço a largura. Vira aqui, aqui. Aí. Eu venho aqui e coloco olha lá, a largura do lateral, certo? Beleza? Largura, não, deixa eu apertar mais aqui para eu enxergar, daí eu mostro para vocês. Olha lá, lateral. Daí eu venho aqui e coloco aqui do lado, no canino, e venho aqui, ó. Tá faltando cera ainda. Tem que colocar mais. Olha lá. Aqui. Opa, afundei. Mas dá pra ver, ó. Dá pra... A cera tá bem molinha. Então aqui eu vou acrescentar um pouquinho mais porque faltou. Então aqui eu venho na mesial aqui e coloco um pouco mais de cera. Agora já esfriou, já posso aumentar ele de altura aqui. Tem que fazer ele acontecer ali, como tá do lado aqui, ó. Tem que fazer lá. E notem que ele tem um formatinho de lança. Aqui já dá pra dar uma acertadinha. Tá certo que a gente pode esculpir depois, né? Mas aqui a gente já pode ir dando forma, ó. Tá. Aí começa a dar uma forminha nele até já parecido com o... Tô fazendo aqui o 22 parecido com 12. Olha lá. Aumenta um pouquinho mais. Vamos dar um volume nele aqui. Depois a gente vai esculpir. Tranquilo. E quando a gente vai esculpir é muito mais fácil, estando os três já montados. Certo. Aí. Vamos fazer a mesial.
E aqui. Aí. Como eu estou enxergando aqui pela oclusal, a hora que eu vejo por oclusal, agora vocês estão vendo aí também. Tá vendo que falta um pouco de volume na vestibular. Tá muito para dentro esse aqui tá mais para fora. Então eu posso colocar acrescentando um pouquinho mais, né, de cera aqui por vestibular, mais pelo lado, mais para mesial. Aqui, ó. Porque parece que ele tá girado. Vamos lá. Vamos acrescentar aqui. Até porque a cera tá bem molinha. Então eu venho aqui, provavelmente a hora que a gente está construindo a cera estando molinha, ela se movimenta, né? Então, aqui eu fiz, coloco aqui e jogo um pouquinho de cera aqui só para unir tudo. Se eu coloquei muito, eu tiro. Tá? Vamos ver a largura dele, se ele está compatível com o vizinho lá. Ó, coloco aqui. Bem na largura máxima. Aqui, ó. E aqui eu venho aqui e coloco aqui também. A cera tá bem molinha. Ó, tá certinho. A largura é essa. Vamos ver a altura. A altura. Aí, a altura. Aí a altura. Ah, tá mais alto, parece. Então vamos ver aqui, ó. A altura aqui. Não, tem que abrir o compasso. Deixa eu ver certinho. Aqui. Aham. Ó. Dá pra ver? A altura. Certinho. E aqui eu coloco na crista marginal. Aqui tá bem mais alto. Tirei lá. Então eu marquei, ó. Conseguem ver a pontinha ali? Eu vou tirar um pouquinho, porque eu passei bem. Olha lá, tem uma ideia. Pelo menos já dá pra ver uma forma mais pontiaguda, como se fosse uma lancinha. Então vamos lá para o incisivo central, vamos colocar cera nele para a gente depois trabalhar com a anatomia. Agora é literalmente unir tudo isso daqui.
Então, aqui a gente já começa a dar uma anatomia mais personalizada. Ó, na distal aqui, ó. Tá vendo que depois que você fez o canino e o lateral, o central ele sai. Ele simplesmente ele surge ali. Você não... E normalmente o central são os dentes mais temidos. E não deve ser, porque ele é basicamente o último que a gente faz na boca para poder acertar bem a proporção dele. Então lá, pessoal, a gente fez aqui, da mesma forma que fizemos com os posteriores, criamos o volume de face vestibular, olha lá, toda vestibular, toda palatina, tá? Criado os volumes que precisa criar. Então agora o que a gente faz? A mesma coisa, com a sonda, né, a sonda exploradora, a gente vem aqui dividindo, ó, já aproveita que já está aqui o incisivo central, o canino que está ali, ó, com o premolar. Então a mesma coisa. Como eu coloquei lá desde o começo, a forma de trabalhar é a mesma, tá? É como um protocolo de trabalho de enceramento mesmo, para fazer anatomia, tá? Então aqui eu venho e trabalho. Quero fazer bem com a largura bem certinha. Eu venho aqui, ó. Coloco o compasso de ponta seca, olha lá, ó, compasso de ponta seca, largura certinho, aí eu venho aqui, coloco o compasso de ponta seca e faço a mesma largura. Marquei lá, eu vi que ele está um pouco mais largo o dente, então eu já venho aqui e já venho tirando, ó. Limpo.
Então aqui, pessoal, ó, eu vou agora já definindo a forma já da vestibular. Já posso aproveitar aqui e começar a remover, às vezes, algum excesso que eu mesma coloquei. Então, que eu vejo aqui que já preciso. O lateral já acrescentei muito. Então, já posso começar a fazer a mesma coisa que eu faço na face, ó, distal, ó. Tá vendo? Lembra que toda vez eu fiz isso em todos os dentes, ó. Já vou removendo aqui a na região de papila, de ameia. Eu já vou removendo ali excessos e fazendo essa face distal aparecer, tá? Tiro o excesso. A mesma coisa eu faço na mesial, ó, começo a remover um pouquinho ali. Olha lá, ó. Olha a inclinação do instrumental. Mesma coisa, ó. Coloco, começo a tirar um pouco do excesso aqui. Aqui a mesma coisa no lateral, ó. Esse lateral provavelmente eu vou ter que acrescentar ainda alguma coisa, mas olha lá, ó, eu começo já a tirar os excessos ali, ó, fazendo a face mesial, tá vendo? Aqui tiro o excesso, tem o excesso de cera que não consigo tirar, venho aqui com a sonda e removo, ó. Se tirar demais, eu vou lá e acrescento, não tem problema, tá? Então aqui, venho aqui com o instrumental, começo a remover. Tá? Aqui a mesma coisa, ó. Vejo lá como que é mais arredondado, então vamos tirar mais arredondadinho. Ó, sempre arredondado. Lembra que a gente já viu isso, tá? Nesse caso ele é mais arredondado a distal. Aqui. E na mesial mais reto. Mas eu vejo ali que ficou muito redondo. E o incisivo lateral aqui, ó, é mais retinho. Então eu posso vir aqui com o instrumental, ó, e acrescentar um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Então tudo isso é para vocês entenderem que aonde eu observo, eu vou marcar ali para vocês verem. Eu observo. Então aqui, ó, olha o grafite, ó, como é que ele marca, ó. O grafite, ó, e eu vou pegar aqui no lateral e, ó, retinho, ó. Tanto aqui no central como aqui, ó, reto. E no canino, mesma coisa, ó. Ó. Reto. Certo? E quando eu pego pela distal, vocês podem observar o grafite paralelo ao dente, ó. 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 Arredondado. Ó. Redondo. Ó o canino. Canino bem arredondado, ó. Tá? Olha, observem bem, ó. Isso que eu preciso fazer agora. Esse detalhe anatômico aqui dessas linhas, né, desses planos de divisão aqui, ó. Isso daqui, se vocês fizerem, nos casos que vocês estão trabalhando tanto em cera como em resina composta, vocês já vão fazer dentes bem diferentes, tá? Então aqui, ó, eu já venho aqui, ó, e já começo a dar essa parte mais reta, ó. Olha o instrumental como que ele trabalha. Ó, reto. Porque é reto, tem que ser reto. Ali. Tá? Aí eu tenho um excesso aqui, ó, venho aqui e tiro. Reto. E aqui, arredondado. Então eu venho aqui, ó lá, e começo a tirar arredondado. Mesma coisa lateral. Opa. Lateral, reto.
retinho. E aqui, arredondado. Canino, reto, mas não muito, né, aqui. Mas aqui, ó. Começo a tirar aqui nessa face. Agora distal, bem redondinho também, ó, bem arredondado. Tudo eu faço o movimento com o instrumental, ó. Venho tirando, ó, e arredondando. E arredondando. E já posso também já começar a trabalhar com a parte reta da face vestibular. Né? Eu pego de novo, mesma coisa, a parte reta aqui do instrumental, venho desde lá de baixo da margem gengival, ó, limpando lá, ó, a parte gengival, ó, e venho fazendo ele ficar tudo retinho. Lembram que você tem na textura, depois a gente vai fazer, você tem duas vertentes aqui, né? Então eu tenho uma vertente aqui, ó, tô removendo só a vertente, ó. E tem outra aqui, retinho, como se fosse um telhado. Aí. Tá? Isso aqui é o básico, anatomia básica, tá? Sem texturização ainda. Ó. Retinho, arredondado aqui, tá? E aqui, ó, já posso ir trabalhando terço cervical, terço médio e terço incisal. Aí. Ah, tirei demais. Posso mexer depois, tá? Mas não é o caso ainda. Então aqui é a mesma coisa no lateral. Aqui. E o canino. Aí. E agora vamos trabalhar na face palatina, porque daí a gente já consegue dar uma anatomia melhor na borda incisal lá. Ó, mesma coisa, ó. Opa, aqui, ó, tirando os excessos, tirando os excessos, tirando o excesso. Aqui, fazemos aqui
Vou tirar também já excessos aqui, ó, porque eu acrescentei muito. Então eu já vou tirando. A face palatina, dá pra ver aqui pelos vizinhos, bem nitidamente, que a gente tem uma face côncava, né? Então, aqui tem concavidade. Ó, a gente consegue ver aqui, ó, das cristas, né? Ó. Ó. Tá vendo? Aquilo que a gente tinha que ver lá, ó. Tá? Isso a gente tem que fazer acontecer aqui, ó. Então tem excesso, vem aqui e tiro. Ó. Pessoal, tudo com o mesmo instrumental. Não preciso trabalhar com diferentes instrumentais. Ele já tem uma forma já, esse instrumental, justamente para facilitar esse trabalho aqui, ó. Já parecido um pouco com o vizinho ali. Ah, tirei demais. Vai lá e acrescenta. Não tem problema. Lateral, mesma coisa. Tô tirando porque acrescentei muito. O canino já ele é mais volumoso aqui, né? Então eu deixo um excesso ali, tá? E eu tenho que ter o guia, então aqui eu tenho uma face palatina, mas mais retilínea também. Não pode ter concavidade, mais plana, tá? Então o canino, face palatina do canino, eu tenho que deixar ela mais plana, certo? Para poder facilitar. Então aqui eu venho removendo um pouco dos excessos, limpando um pouco.
E aqui eu já começo a trabalhar um pouquinho melhor o lateral para poder dar uma forma bem parecida com o 12. Olha lá. E aqui é só questão, agora é questão de detalhes. Então, o lateral agora eu estou trabalhando melhor ele aqui para poder ficar mais parecido com o 12, porque ele, olha lá, ó, certo? A anatomia, olha lá, ó, a forma tá ali. Agora é questão de detalhes, só para a gente acertar bem a forma dele. Olha, esse aqui não está muito pontudo, ele é mais retinho aqui. E aqui desce mais. E aqui, ó, na borda incisal, eu pego aqui, ó, tá vendo a forma que tá essa borda incisal? Eu venho aqui, ó, e faço a mesma coisa, ó, passando o instrumental só para dar um bisel na borda incisal. Também aqui, ó, um biselzinho na borda incisal. Mesma coisa no canino, ó, um bisel na borda incisal. Tá? Isso é bem importante fazer, porque daí fica natural, ó. Olha lá, ó. E a hora que eu vejo por vestibular, a borda fica mais fina. Tá? Então aqui depois a gente vai trabalhar a texturização. Aqui só arredondar um pouco mais porque está muito marcado. Isso. E essa bordinha aqui também mais arredondado. O V aqui, ó. Ó o Vzinho. O V na verdade. Tá? Vai ficar bem parecido ali. E o Vzão. Ok? Ó, acertando um pouquinho as linhas de reflexão. Aqui retinho, aqui reto, aqui curvadinho. Aqui reto, no lateral retinho e na distal mais arredondado. Canino, mesma coisa. E aqui mais arredondado. Aqui já está bem arredondado. Limpo. Aí. E aqui a gente finaliza essa parte dos incisivos anteriores
superiores, a gente finaliza aqui e já vou dar sequência nos inferiores, só para vocês verem como é que a gente faz. Também bem rapidinho, só para vocês verem como que funciona. Olha lá, beleza? Tá? Superiores, palatina, tá? A boca já de cima já está pronta, praticamente. Agora a gente vem aqui e vai fazendo os testes. Depois eu vou fazer com mais detalhes, mas olha só. A primeira vez que eu coloco, ó, sem fazer nenhum teste, nada, a gente já vê bem o engrenamento acontecendo, ó, dos superiores, ó, com os inferiores, ó. Olha lá. Tá vendo? Fechando toda a oclusão certinho, tá? Agora eu vou fazer os inferiores ali. Vamos fazer os inferiores para a gente finalizar e depois fazer a texturização, ok? Vamos para os inferiores agora, beleza?